Olá. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Olá a boa todos. bem? Boa tarde. tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas que nos estão a ver e a ouvir. Boa tarde ao distinto painel que nos está aqui. Muito bem. Dá as boas-vindas a todos. Mais uma vez estamos aqui. E eu queria começar por vos dizer uma coisa. Que bom é ser B. Que bom é ser o Lista B. E o Lista B é ter esta gente com entusiasmo, com bravura, para estarmos aqui a servir os nossos colegas. Eu não me quero alongar muito nesta intervenção, porque este nosso tema é muito interessante, é um tema de grande interesse para a profissão, queremos discutir tudo sem tabus, mas com uma direção: verdade, autenticidade e sem enganar ninguém. Connosco contam com aquilo que nós podemos bem fazer. É bom ser B. Fazer bem é ser B. E, portanto, o ensino da medicina dentária, o futuro, que aqui queremos discutir com propostas concretas, com propostas realistas, com propostas execuíveis, e que este painel extraordinário vai aqui apresentar à nossa classe. Mas com verdade, autenticidade e naquilo em que nós verdadeiramente acreditamos que é possível fazer para servir toda a classe. Estamos aqui de espírito abertos a todos e num espírito de construtivo, de elevação, de diálogo e de construção de uma ordem e de uma classe mais forte, mais unida e mais coesa para os desafios e para as dificuldades que vamos enfrentar no futuro. E sem mais delongas, queria apresentar o Francisco Duval, que está aqui, diretamente de Coimbra, para integrar este painel. O Francisco vai moderar o painel e, portanto, sem mais demoras, vamos aos assuntos que os nossos colegas estão ansiosos para nos ouvir e eu também. Isto é um trabalho, é um teamwork, é um be clear, é um trabalho bem bom que nós estamos aqui a fazer. E, portanto, Francisco, vamos embora. Muito bem. Já passamos os dois bola ao centro, a bola é tua, distribui o jogo. Para passar, para distribuir o jogo. Muito obrigado. obrigado. Um abraço, obrigado. Estou aqui a distribuir precisamente o jogo neste painel fantástico, como o Artur já disse, é uma honra para mim estar aqui convosco e a moderar este debate, que é intitulado O Futuro do Ensino da Medicina Dentária, Novas Perspectivas, Novos Desafios, com o nosso futuro bastonário, que aqui terá muita palavra também, e ter a presença, portanto, destes colegas que têm todos eles diferentes percursos, foram todos trilhados de forma individual e de forma brilhante, uns ainda muito novos. Temos aqui dois jovens estudantes que depois também quereremos ouvir a sua opinião, e temos então o Ricardo Faria Almeida, a Inês Guerra Pereira, o Eduardo Guerreiro, que são candidatos da lista B ao Conselho Diretivo, e a Filipa Neto e o Paulo Monteiro, candidatos ao Conselho Geral pela região Sul. Temos então universitários, temos antigos líderes estudantis, mas essencialmente somos todos clínicos e todos médicos dentistas, e isso é que é importante frisar bem. Eu então começava pela Inês Guerra Pereira, e gostava que ela nos esclarecesse sobre as propostas da lista B para estas questões do ensino, que são de extrema importância, como sabemos, nomeadamente no que respeita à uniformização dos planos curriculares, à criação das especialidades, das competências sociais, enfim, porque todos sabemos que a ligação entre a ordem e as universidades que foram feitas para produzir conhecimento, gerar pensamento crítico, organizar e articular os saberes, criar fantásticos cidadãos e líderes intelectuais, portanto, e que temos o papel da ordem, e gostaria de saber de que forma é que, ou gostaria que a Inês explicasse a todos os nossos ouvintes, de que forma é que a lista B tem articulado para poder gerir esta problemática do ensino da medicina dentária. Inês, passo-te a bola. Olá, boa tarde a todos, julgo que me estão a ouvir bem. Eu gostaria naturalmente de começar por cumprimentar também
todo o painel. É um privilégio para mim estar rodeado de amigas e de tão bons colegas. Cumprimento o candidato a bastonário Artur Lima. É um prazer estar aqui com ele, com o colega Francisco Val, com o colega Ricardo, e com o colega Eduardo Guerreiro e com a Filipa Neto. E não posso deixar de dizer que, embora eu conheça o Artur Lima há algum tempo, e me tenha apercebido das qualidades humanas e da enorme estima que tenho por ele, não posso também deixar de dizer que agora, mais próxima, reconheço também as competências de liderança desta equipa e de levar a bom porto os objetivos a que nos propomos, e tem sido sem dúvida fantástico o processo até aqui, e perceber toda a motivação que nos traz e a dedicação que temos todos em fazer mais e melhor. Isso é essencial, e depois ainda mais gratificante ainda estar aqui hoje a falar de um tema que me é muito querido, que é o ensino. E muitas vezes fala-se nas saídas profissionais, na empregabilidade e também da posição dos estudantes em todo este contexto, e inclusive saiu também um artigo no Observador que falava um bocadinho desta frustração que os próprios estudantes podem sentir, nomeadamente quando se fala nas condições e nas saídas profissionais, e é importantíssimo nós referirmos que, e eu lido com elas de perto, com a paixão que os estudantes sentem pela profissão e com a entrega que têm, e, portanto, querem ver uma luz ao fundo do túnel. E eu acho que a Ordem pode ter um papel essencial, e a Lista B propõe-se precisamente a atuar nos próximos 4 anos de forma muito realista, ou seja, as medidas que apresentamos e que nos propomos são medidas que podemos começar já a trabalhar nelas amanhã. Isto porque nós sabemos que a influência política pode acontecer, e o colega Artur Lima o fará da melhor forma, tendo em conta toda a experiência, mas sobretudo porque sabemos que também existem limitações, e também recentemente saiu um artigo no Público que também o diretor da Faculdade de Medicina foi apanhado de surpresa relativamente às vagas, ao aumento do número de vagas, e portanto nós estamos de alguma forma limitados nessa mesma atuação. E, portanto, a Ordem quer, a Lista B propõe-se a atuar desde já nesta conformidade que possa existir com as especialidades, com as faculdades, e de alguma forma encontrar soluções para uma empregabilidade rápida, para saídas profissionais rápidas, e encontrar aqui uma concertação e algum consenso entre todas para que possa apresentar soluções muito objetivas. E sabemos também que essas limitações são muito evidentes, porque existem metas europeias para a obtenção de X números de diplomados, existem também limitações financeiras das próprias faculdades, e nós temos algumas medidas, como o Instituto de Inovação e Investigação de Medicina Dentária, como o aumento das pós-graduações, o aumento das especialidades e das competências no âmbito europeu. Tudo isso vai permitir encontrar soluções rápidas para os estudantes e para os colegas. Isso é essencial, e temos que olhar para as medidas num todo, não é? Temos que olhar para as medidas, porque individualmente elas podem não representar muito, mas num todo todas elas vão convergir para o objetivo principal de aumentar estas condições e estas saídas profissionais. Muito bem. Eu, então, pegava nessa tua parte que falaste sobre a adaptação dos ensinos, e passava agora a bola ao Ricardo Faria Almeida, portanto, que falasse um pouco também da sua experiência, como é professor catedrático, como todos sabemos, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, e também gostava de saber a opinião dele sobre a adaptação dos ensinos, do ensino a estas novas realidades, como a investigação, como as competências de gestão, por exemplo, também, e sobre a necessidade também da criação de um eventual conselho de escolas de medicina dentária. A Inês falou há pouco tempo, como sabemos,
naquele artigo também do Público, as escolas médicas que foram apanhadas de surpresa relativamente ao aumento dos números clausos, portanto até inclusive souberam pela comunicação social, portanto, mas o que é facto é que rapidamente se uniram todas e numa voz comum conseguem enfrentar, digamos assim, a tutela. E eu gostaria de saber a opinião do Ricardo sobre esta medida que pode ser criada pela lista B, caso o Artur vence estas eleições. Ricardo, passo-te agora a bola a ti. Obrigado, Francisco. Um abraço a todos, cumprimentos, beijinhos à Filipe e à Inês. E um abraço ao Paulo, ao Eduardo, ao Artur e a ti. Bom, este é um tema sempre difícil, não é? Um tema sempre difícil porque, para mim, no meu ponto de vista, engloba vários aspectos. Quando se fala em ensino, engloba um aspecto dentro da própria universidade, ou seja, a forma como ele é colocado em prática do ponto de vista científico ou pedagógico, não é? E nós verificamos que no caso da medicina dentária houve uma modificação a partir do Bolonha que levou, eventualmente, a alguma limitação naquilo que é o contexto clínico dos estudantes, ou seja, isso é algo factual, ou seja, ao reduzir o número de anos dentro de uma tendência europeia que na altura parecia muito acertada, mas que se calhar estava contextualizada em aspectos de natureza económica, a verdade é que isso acabou por se traduzir factualmente no menor número de atos clínicos pelos estudantes. Se a isto juntarmos as dificuldades óbvias que têm a ver com a dificuldade do aumento do número de médicos dentistas, associado eventualmente, e já lá vamos à questão dos números clausos, obviamente que se junta aqui um conjunto de fatores que logo à partida tornam pelo menos mais difícil aquilo que é a inserção dos jovens, e quando digo de jovens, depois traduz-se também para os menos jovens, naquilo que é o trabalho do seu dia-a-dia. E aqui há que perceber que há dois aspectos, ou dois pontos, onde se pode tentar encontrar soluções. Eu não discutiria para já o aspecto científico-pedagógico, esse é claramente das universidades, diz ela a respeito. Nós, ordem, podemos e devemos, acho eu, fazer algum tipo de diálogo no sentido de chamar a atenção para a importância do contexto clínico e também, eventualmente, do contexto de uma base médica. Deixa-me só interromper-te a esse propósito. É quase que incrível que apenas o ano passado e este ano é que as 7 faculdades se reuniram nesta história toda da medicina dentária em Portugal. Como é que é possível? Portanto, Francisco, a verdade é que, e aqui, a verdade é que dizem que eu estou na ordem há muito tempo, e é verdade, às vezes já estou há algum tempo, e a verdade, a primeira tentativa que foi feita de reunir as 7 faculdades na altura, eu não vou lembro-me que foi no mandato em que estava o João Braga, o João Carlos Ramos e tudo isso. E na altura foi tentando construir 4 grupos de trabalho. Eu recordo-me que um tinha a ver com Bolonha diretamente, outro tinha a ver com ensino pós-graduado, outro tinha a ver exatamente com o número de estudantes, e havia um outro grupo de trabalho. A verdade é que não se conseguiu na altura ter uma dinâmica de junção de todas as entidades que jogam um papel fundamental em tudo isto, e isto é também um fator que demonstra que muitas vezes é necessário tempo, e é necessário tempo para que entre as diferentes entidades comece a haver um sentimento de confiança ao ponto de se poderem sentar à mesma mesa e discutir problemas que são problemas de todos, mas que muitas vezes, por falta de confiança e por falta de uma dinâmica positiva nesse sentido, faz com que alguns se retraiam por sentir que se calhar alguém está a meter a mão em seara alheia, e neste caso seria a ordem a meter a mão em aspectos curriculares. Mas deixa-me só terminar o meu raciocínio e calmo já e deixo já os restantes fazer. Eu acho que toda a questão e o contexto, não só do número de médicos dentistas, do número de cláusulas, e depois do número de médicos dentistas e depois da empregabilidade, eu acho que tem que ser sempre pensado a 2 níveis diferentes. Numa fase inicial, e para isso é preciso entender o que é isto dos números cláusulas, ou seja, quando um estudante do ensino secundário entra para a faculdade, pode aceder de várias formas. Pode aceder para um concurso nacional normal, onde se enquadram os estudantes portugueses e os estudantes no contexto europeu, pode fazer à luz um concurso internacional, pode fazê-lo hoje em dia, mais recentemente, não vou dizer hoje em dia, mais recentemente, à conta dos maiores de 23 anos, e pode fazer, ou poderá fazer eventualmente no futuro, à conta de algo que se chama percursos alternativos. Portanto, isto significa que é uma coisa guiada pela tutela, ok? Que as faculdades e que as universidades são submetidas, como se deu o exemplo, a Inês deu o exemplo, das escolas médicas, e que obviamente só fruto de
uma relação de confiança entre todas as entidades, porque isto não é uma questão de públicas nem privadas, não tem nada a ver com isso, tem a ver exatamente com a necessidade que todos nós percebemos que há que criar dinâmicas próprias. A questão é, esta é a fase inicial, esta é onde começa eventualmente o problema. Onde é que ele se pode resolver? Pode-se resolver fruto dessa reunião de interesses, dessa confiança, dando oportunidades e abrindo portas depois disto. E o depois disto entra exatamente aquilo que falavas, as competências setoriais, as especialidades, e de certa forma tentar, inclusivamente, colocar em prática algum tipo de medidas que aparentemente não estando diretamente relacionadas com esta temática, mas que podem ajudar a resolver esta temática. Dou o exemplo. Quando se fala da especialidade de medicina dentária hospitalar, quando se fala do trabalho que tem sido feito a nível da tentativa de ter uma maior presença no Serviço Nacional de Saúde a nível hospitalar, a verdade é que, percebendo, por exemplo, que existem dinâmicas próprias de pacientes que necessitam da ajuda do seu médico dentista e que estão muitas vezes em cuidados a nível hospitalar e onde não têm esse acesso a esses cuidados de medicina dentária, e esse poderá ser, por exemplo, uma das formas, que é a ordem criar condições exatamente para que isso aconteça. Ou seja, para haver essa especialidade que já existe, colocá-la em prática e abrir horizontes, obviamente, estando todos de acordo e tentando todos resolver o problema, que é também um problema, nesse caso, de saúde pública. Portanto, aqui a questão é, nós temos um problema... Aí é a importância, é precisamente aí que eu vejo a importância de Francisco, se me quiseres dar um minutinho, ordem. eu agradecia. Claro que sim. Todos nós queremos ouvir mais do que qualquer um de nós. Opa, eu sujeito-me à democracia. Se a Assembleia votar que eu não posso, eu sujeito-me à democracia. Não, mas isto era só... Mas era um bocadinho a tua conversa. Mas aqui já reparaste que numa eventual ausência da tua direção, tens aqui um belíssimo assessoria. Eu estava aqui, era isso que eu ia dizer. Eu já me posso ir embora, porque eu já tenho a B-Team, não é? Eu já tenho esta equipa, já não estou aqui a fazer nada, as diretrizes estão dadas, vocês já só implementá-las. É isso que eu queria dizer, é esse o nosso espírito da nossa equipa. Mas, tanto o Francisco, é só duas questões que eu acho muito importantes para os colegas, no tal sentido da verdade e da autenticidade que nós estamos a falar, e como o nosso programa está construído, com propostas muito realistas, abrangentes e transversais. E o Francisco tocou num ponto, e o Ricardo noutro, e eu queria fazer a união entre os pontos, que é o seguinte, já vimos que no passado as divisões não levaram a lugar nenhum. E, portanto, quem vem agora com propostas divisionistas, com propostas até com algum xenofobismo, com propostas de limitação de números clausos sem nenhum fundamento, e, portanto, dizer que vão fechar porque não conseguem, os colegas têm que estar atentos à verdade, sobretudo à verdade. Os colegas escolhem a liberdade, mas devem estar atentos à verdade. Porque, Francisco, disseste uma coisa que foi, pela primeira vez, as 7 faculdades sentaram-se à mesma mesa. Ora bem, se elas já se tivessem sentado à mesma mesa há uns anos atrás, nós estaríamos noutro patamar. E porquê é que não se sentaram? Porque foi promovido uns contra os outros, o divisionismo, públicas contra privadas, privadas contra públicas. E, portanto, há que estabelecer aqui o interesse comum da medicina dentária. Claro, o interesse é seja ela pública, seja ela privada. E nós temos que conseguir, a ordem, ser o fator de união entre as faculdades públicas, as privadas, e dizer-lhes uma coisa, estamos aqui todos interessados nenhum objetivo, que é a medicina dentária, que é o sucesso da vossa faculdade e da nossa profissão. A ordem enquanto ordem com a profissão, as faculdades enquanto faculdades, com o seu ensino, com a excelência do seu ensino. E, portanto, é esse o caminho. Não é dizer, rasgar as vestes e dizer, não, nós agora vamos acabar vamos impor números clausos draconianos e isto é só para nós. Temos que dar esperança a quem entra, às famílias que querem que os seus filhos sejam médicos dentistas, aos irmãos dos médicos dentistas. Não quer dizer que isso não seja uma problemática que deve ser debatida. Não quer dizer que isto não seja um problema que nós devemos estar atentos. Agora, mas nessa matéria... A tal criação das escolas médicas... Claro. Até porque vês uma coisa... importante para precisamente... Claro, Francisco, até te chamaste a atenção. Quando eles se sentiram, enfim, afrontados, digamos assim, pelo Ministério da Educação, eles uniram-se. E vamos cá conversar sobre o assunto e vamos perceber o que é que a gente tem que fazer sobre o assunto. Portanto, só queria dar esta deixa e dizer que o realismo, e nós temos nessa matéria as saídas profissionais, vocês vão falar mais à frente, mas parece-me que isto
Há uma outra medida que nós temos no nosso programa, que a juntar estas todas e que não está agora, vocês permitam-me só, que é chamar mais gente aos consultórios. Porque eu lembro-me, que eu sou o 710, que no meu tempo já tínhamos medo das privadas, porque vinham para aí muitos médicos dentistas. Hoje somos 13 mil. Cá estamos todos. Ânimo, esperança aos jovens, esperança na juventude, na força da juventude, e pronto, e vamos embora. Vamos embora, senhor moderador. Francisco, deixa-me só terminar, porque não terminei relativamente às escolas médicas. Obviamente que há que perceber aqui o contexto. No âmbito da medicina, estamos a falar fundamentalmente e só de universidades públicas, não é? Na medicina dentária estamos a falar de outro tipo de coisas, é um contexto diferente, mas é um contexto que eu acho que tem todo o sentido, pode ser colocado em prática sempre e quando existe a tal relação de confiança entre pares e enquanto as instituições perceberem que, por um lado, têm que agir em conjunto numa base de confiança e só assim podem tirar proveito a médio e longo prazo. E aí a ordem, sim, tem um papel fundamental em abrir portas que são portas da própria ordem. As competências, as especialidades, num aspecto muito importante. Deixem-me só terminar, Francisco, que é, reparem, hoje em dia nós temos muitos alunos no contexto europeu que estão a estudar em Portugal na pré-graduação. Se nós tivermos formação pós-graduada que cumpra os requisitos europeus definidos nas diretivas comunitárias a esse respeito, que à conta disso possam aceder ao título de especialista pela Ordem dos Médicos Dentistas, e esses mesmos colegas europeus, no contexto europeu, que vêm a fazer essa formação a Portugal, podem facilmente transitar de novo, que é o que acontece com a maioria deles, voltar ao seu país, com um conjunto de formação e, neste caso, titulada com o título de especialista pela Ordem, que no caso específico da ortodontia e da cirurgia é automática. Nas outras duas, dependerá digamos, dos 2/5 que a diretiva nos diz, ou dos 3/5, e também dependerá do tipo de relação que possa existir entre o caso da Ordem dos Médicos e a entidade correspondente em França, ou no que seja. Mas, de qualquer maneira, é uma base, é uma ajuda, e eu acho que por isso é que é importante identificar o problema no início, perceber até que ponto nós podemos, de certa forma, dar alguma luz na resolução desse problema, e depois, claramente, é nas saídas profissionais que temos que, nós, a Ordem, abrir a porta. O passo e a importância é uma relação de confiança entre todos, no sentido de todos tentarmos resolver um problema. E eu creio que isso é fundamental, e eu tive essa felicidade de estar nessas primeiras reuniões entre as 7 escolas de medicina dentária, portanto, mas tenho precisamente a experiência também dos colégios de ortodontia. Nós temos uma formação idónea em Lisboa, no Porto e em Coimbra, e entretanto foram criadas mais 2, quer na Egas de Muniz em Lisboa, quer na CESP no Porto, portanto, onde de facto verificamos que há esse compromisso das universidades, quer públicas, quer privadas, nessa uniformização dos currículos, nessa uniformização de competências, e temos efetivamente nos juntado para debater vários assuntos, nomeadamente para colocarem digamos, os critérios de idoneidade aos departamentos e para a criação de especialistas. Tem tudo funcionado na perfeição. Efetivamente, todos nós pensamos que nós não somos rivais, nós trabalhamos efetivamente com um propósito comum, que é a formação de bons médicos dentistas e de bons especialistas nas diversas áreas da medicina dentária. Tu falaste aqui numa questão da internacional também, e então eu passava essa fita que fizeste, passava aqui a bola então ao Paulo Monteiro, e gostava que ele se pronunciasse um pouco sobre este ensino nos outros países também, nomeadamente com o incoming de estudantes, ou com a saída, com o outgoing de estudantes também para outras instituições internacionais, essencialmente europeias. Paulo, não sei se estás a ouvir. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde ao painel, boa tarde aos colegas que nos estão a ouvir. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a partilhar com vocês este tema que tanto nos é caro a todos nós, a toda a classe. Deixem-me começar por vos dizer que eu sou membro do Conselho Geral da atual Ordem dos Médicos Dentistas, desde há 4 anos para cá, o qual tenho tentado desempenhar o meu papel com muito gosto. E aceitei participar na lista do colega Artur Lima,
pelo programa, pelas medidas e principalmente pelas pessoas que estão na sua gênese e que a constituem. Não fui convidado para outra qualquer lista, para outro qualquer projeto, estou aqui de livre e espontânea vontade para abraçar este projeto do princípio ao fim, como todos estamos, aliás. Uma das coisas que me tem, digamos que às vezes quando nós fazemos um caminho, podemos ser surpreendidos pela positiva ou pela negativa. E neste caminho temos feito na nossa equipa, na nossa lista, que será a lista de todos, neste percurso, tenho surpreendido por algumas pessoas que eu não conhecia, alguns colegas que eu não conhecia tão bem, digamos assim, e que realmente tenho ficado surpreendido com a qualidade a nível pessoal, não estamos a falar de qualidade clínicas, com a qualidade pessoal também com a qualidade de visão da profissão que eles têm. Indo um bocadinho mais diretamente ao assunto, como o Ricardo já aqui frisou, no que torna aos números clausos e à regulação dos números clausos, e não é uma questão do pode ou não pode, é uma questão de vermos a lei como ela é, taxativa, ponto final. A Ordem deverá exercer, a nível dos números clausos, um poder, digamos assim, de influência política, porque é isso que a Ordem está, digamos, permitida a fazer pela legislação. Quem compete o estabelecimento dos números clausos são as entidades governativas, ponto final. A Ordem pode dar indicações, ok? Portanto, essa questão de nós vamos diminuir os números clausos e não sei o quê, não sei o que mais, temos que ser reais. Vamos ser reais, vamos tentar ajudar os colegas e a medicina dentária portuguesa naquilo que nós conseguimos, sem ilusões e com realidade. E o que é que se passa na realidade? Nós atualmente, na medicina dentária em Portugal, nos últimos anos, temos formado por ano, em todas as 7 universidades, cerca de 600 médicos dentistas por ano, em média. É claro que umas universidades têm talvez mais número de clausos do que outros números de clausos. Agora, há que ver aqui, desses 600 médicos dentistas que são formados no ensino pré-graduado, quantos desses médicos dentistas continuam em Portugal ou vêm através do programa ou se candidatam, são estrangeiros, que se candidatam da Comunidade Europeia, como o Ricardo já aqui falou, vêm pelo mecanismo normal de candidatura, ou aqueles que vêm fora da União Europeia, da Europa, pelo mecanismo de candidatura internacional ou mais de 23 anos. E o que é que acontece agora em Portugal? Que será basicamente o futuro e que também já está a acontecer. E posso-vos dar um exemplo muito concreto. Às vezes nós andamos nas questões das suposições e os hipotéticos. Eu vou dar um número factual, e isto é factual, e se quiserem podem comprovar depois isto mais tarde. E vou-vos dar um exemplo. Assim, eu sou docente, ou estou ligado, sou funcionário da Egas Muniz, digamos assim, em Lisboa, não tenho nada a esconder, com muito gosto. E na Egas Muniz, nos últimos anos, qual é que tem sido o caminho do ensino pré-graduado? O que nós temos tentado a ver é que digamos, daqueles estudantes do ensino normal, digamos, do contingente normal, tem cada vez diminuído mais o número de médicos dentistas portugueses que se candidatam e aumentando mais o número de médicos dentistas que vêm de outros países. Para vos dar um número, atualmente nós temos de estudantes internacionais, que significa que quando terminam o curso eles não ficam a trabalhar em Portugal, apesar de o poderem fazer, mas vão depois trabalhar para o seu país. Temos 66%. 66% dos números clausos são alunos e futuros colegas que a seguir vão para o seu país trabalhar. Ok? Porquê é que eles escolheram o nosso país? Por várias razões. Não foi só porque somos um país que tem sol, tem praia e tudo. Porquê? Pela qualidade da nossa medicina dentária. Mas isto é transversal, isto não acontece só na Egas Muniz, isto acontece em várias universidades de medicina dentária do país. Portanto, eu acho que, mais do que falar em redução de números clausos, nós temos que falar como se fosse, digamos, a reinvenção ou reajustamento
da forma como é feito o ensino e temos que olhar para fora. O que é que se tem seguido, em países de referência a nível do ensino pré-graduado e pós-graduado da medicina dentária? Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, só para dar alguns exemplos que as pessoas normalmente vão mais fazer formação, por exemplo. Eles apostam fortemente no ensino pré-graduado e pós-graduado para estudantes internacionais. E o que é que acontece? Os estudantes, eles têm os estudantes que vêm fazer o ensino pré-graduado, esses estudantes voltam ao seu país porque querem fazer a sua vida lá e têm lá a sua família e tudo isso, exercem a sua profissão lá e mais tarde, pelo reconhecimento da qualidade do ensino que é feito nesse país, eles voltam para fazer pós-graduações, para fazer as especializações e depois regressam novamente ao seu país. Por isso é que é importante, esse conjunto ou essa união entre as várias universidades na adaptação dos currículos, nomeadamente por causa dessas tais mobilidades. Precisamente. Isso é importante nós recebermos estrangeiros, mas é importante também os nossos alunos poderem ir lá fora e precisamente. Os programas de mobilidade e docentes também, que só nos enriquece a todos e que eu julgava que estar mais avançado neste momento, há tantos anos que temos estes acordos a nível da União Europeia, mas efetivamente ainda estamos um pouco atrasados nesse sentido. Estamos mais avançados nos casos das especialidades, naquelas que já formadas, no caso eu tenho conhecimento muito de perto da ortodontia, em que temos essa possibilidade, enfim, e no pré-graduado eu penso que também será esse o caminho. Eu passava, não sei se concluir. Se não me importar, deixa-me só concluir este aspecto que estava aqui a falar. Portanto, isto também veio um pouco, exatamente aquilo que falavas, uma das propostas que nós temos e que a faremos seguramente, porque é totalmente realizável e dependente, esta já é dependente da ordem, não dependemos digamos que de terceiros para ela se concretizar, será realmente tentar estabelecer estas parcerias a nível europeu e não só internacional para ajudar as próprias universidades a capitalizarem mais, a promover a medicina dentária portuguesa fora, para nós podermos importar, salvo seja, os alunos para o pré-graduado e para as pós-graduações, mas ao mesmo tempo abrirmos portas para os nossos médicos dentistas e para os nossos alunos, para, nas competências que quiserem adquirir, pelos próprios adquirirem lá fora. Porque nós temos uma coisa que eu tenho viajado bastante, um pouco pelo mundo, e é uma coisa que eu me orgulho muito, e continuo a dizer isto em todo lado que eu vou, parece que é um chavão, mas é verdade. Eu orgulho muito de ser português e orgulho muito da medicina dentária portuguesa. E em Portugal nós temos dos melhores médicos dentistas do mundo. Não digo que somos os melhores, mas temos dos melhores em várias áreas. Sim, senhor. Em várias áreas. Por isso há que tomar uma mais-valia, um proveito dessa competência que nós temos e qualidade para atrair as pessoas cá e também podermos potenciar esse ensino das faculdades ou das instituições para promover essa mesma educação. E mais, por último, e calme já, vamos também no intuito da nossa medida de criar, porque podemos criar, a Ordem pode criar institutos pelo seu código, no seu código 120, do artigo 120, criar um estatuto da inovação e investigação em medicina dentária. E esta medida adequa-se perfeitamente, ou pode ir no caminho de poder também ela ajudar nestas diferentes competências de ensino e abrir mais leque de oportunidades para os próprios colegas que já estão no mercado, os futuros que vão sair no mercado, a nível de a nível de investigação, a nível de novas tecnologias que estão a sair em todas as áreas, a nível de cooperação com os fabricantes e farmacêuticas, nomeadamente na atribuição de bolsas para o desenvolvimento e de adquirir também patrocínios para potenciar essas bolsas para o desenvolvimento da atividade dessa própria instituto e dos colegas. Portanto, há aqui um certo número de coisas que são fazíveis, está bem? Não é uma questão de que vamos tentar, não. Nós podemos fazer se assim o quisermos. Muito bem. Eu passava então agora aqui aos nossos pontas de lança, portanto os nossos jovens que temos, ao Eduardo, que gostava que ele falasse na sua perspectiva de jovem médico dentista
e sobre as preocupações atuais dos nossos colegas mais jovens, que, na minha opinião, também são transversais a praticamente todos os cursos universitários, pois, por exemplo, na minha altura o problema dos estudantes era entrar na universidade, hoje o problema é outro, portanto, é para onde sair. Portanto, no caso da medicina dentária, já abordámos isso até no outro Biclia anteriormente, tem a ver com a flexibilidade do próprio médico-dentista, enfim. E acresce também que vivemos também, como costumo dizer, num tempo onde a qualidade de vida é o novo horizonte de expectativa da sociedade. Portanto, então encontra-se assim o nosso médico-dentista mais jovem, confrontado com estas exigências contraditórias. Por um lado, como atingir essa qualidade de vida, se o desemprego é também, muitas das vezes, uma certeza para muitos, e por outro lado, como favorecer a saúde e a qualidade de vida dos nossos doentes, orientando as suas decisões clínicas para um melhor conhecimento científico, portanto, que deve ser, como é óbvio, absorvido nas universidades. Portanto, passa então a palavra não, a Paula, ao Eduardo Guerreiro. Olá a todos, muito boa tarde, espero que estejam todos bem. Ok, relativamente à minha perspectiva como jovem médico-dentista, eu acabei o curso em 2013 e já na altura se falava do excesso de médicos-dentistas, se falava dos estágios profissionais como algo que era bom, mas que não era assim tão bom porque não sabia como é que ia ser, como é que não ia ser. Ou seja, já na altura se falava que o mercado não estava fácil. Aqui qual é que foi a minha abordagem ou o que eu procurei fazer? Se a vida estava difícil, se isto era complicado, então eu tinha que me diversificar de alguma forma, não é? Eu não podia ser simplesmente um médico-dentista generalista e tinha que me esforçar para primar pela diferença. Desta forma, decidi fazer duas coisas. Primeiro, tirar uma formação em endodontia, e aí juntei o meu dinheirinho, comecei a trabalhar. Primeiro... É que vês com bons olhos a criação da nova especialidade de endodontia? Sim. Porque é importantíssimo, não é? A formação, eu acho que formação é sempre uma chave, é sempre uma cana de pesca para nós conseguirmos pescar, seja o que a gente quiser, não é? Bem, mas continua. Sim. Então eu comecei com o estágio profissional. Antes de começar com o estágio profissional ainda tive cerca de 3 meses a assistir na clínica quando fiquei com o estágio. Na altura lembro-me que ganhava 900 euros por mês, o que não era mau porque era mais do que o meu pai ganhava e o meu pai já trabalhava há mais de 20 anos, então para mim já era um orgulho eu ganhar 900 euros. Com esse dinheiro decidi investir na endodontia, porque sabendo as dificuldades que o povo português tem e que muitas das vezes a ida ao dentista se refletia em dor, e sabemos como médicos dentistas que muitas das vezes a dor do paciente é tratada ou com um tratamento endodôntico ou com a exodontia, e foi aqui que eu procurei diversificar-me no início da minha carreira. Foi fazendo formação em endodontia e posteriormente também procurei desenvolver competências na área da cirurgia oral. Grande Eduardo. Trabalhar, cá está, os 900 euros era pouco, não é? Eu gostava de ganhar mais, todos nós gostamos sempre de ganhar mais, não é? Mas foi tudo uma questão hoje já ganhas mais, Eduardo, não é? Hoje já ganho mais. Também trabalho muito mais. E também investi muito mais e continuo a investir todos os dias em muito formação. Bem, para felicidade poder... estar a ouvir-te. Que felicidade. É verdade. É verdade. Felicidade. Concordo, Arthur. Concordo. Felicidade. Extraordinário. E hoje, Arthur, hoje também temos uma grande vantagem, e pegando aqui também na parte da formação que estávamos aqui a falar, e puxando aqui um bocado a brasa também à formação contínua, que é algo que nós, como médicos dentistas, temos que pôr na nossa cabeça. Olha, Eduardo, deixa-me dizer-te, até fico comovido de estar a ouvir. Extraordinário. Aliás, nós já falámos para os jovens. isso. Que mensagem extraordinária para os jovens. Força, Eduardo, força, vamos embora. Ok, então pronto. Estava aqui a dizer, na parte da formação, que eu acho que é transversal no médico dentista, nós como médicos dentistas temos que perceber que não somos apenas médicos dentistas. Nós todos os dias, a partir do momento em que assumimos o papel de ser médicos dentistas, todos os dias nós temos que estudar para sermos mais e melhores. E quando digo estudar, não digo apenas estudar áreas da medicina dentária, porque num mercado extremamente competitivo como é o mercado de hoje, nós temos que desenvolver competências no marketing digital, competências na área da gestão, competências na área da contabilidade, competências na área de vendas, de comunicar com o paciente, porque mais do que fazer um tratamento, nós temos que saber comunicar esse tratamento ao paciente e levar o paciente a fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito como o mais correto. E aqui o que eu queria dizer também é que a formação contínua, que é algo extremamente importante, e aqui nós temos também uma grande vantagem que a Ordem, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades, nos deu,
que é o facto de muitas das formações contínuas que são feitas serem gravadas e estarem disponíveis online para qualquer pessoa, como eu, que vivo no Alentejo, no meio do nada, poder usufruir dessa informação, dessa formação de uma forma gratuita, sem ter que me deslocar para Lisboa, ou para o Porto, ou para Coimbra, ou seja, para onde for. Isso é uma mais-valia. Agora, cá está, como estavam a dizer, o início não foi fácil, eu ganhava 900 euros, hoje estou melhor. Estou melhor também porque decidi arriscar. Trabalhei para a conta de outros durante cerca de 4 anos e meio. Um dia mais tarde decidi arriscar e abrir a minha própria clínica, contra tudo e contra todos, com 15 mil euros de empréstimo do banco, 10 mil euros para dar de entrada de materiais, uma conta superior a 30 mil euros, e a agradecer muito aos meus professores de matemática por terem feito um excelente trabalho e ensinar-me matemática, o que é ótimo. Mas, e para terminar, também para ser um pouco breve, acho que mais do que um currículo, nós temos que desenvolver também um mapa de competências. E aqui as competências setoriais, a parte das especialidades e o olhar para a medicina dentária como um todo e não apenas como alguém que trata dentes, eu acho que é muito importante. E aqui eu também tive a sorte, digamos assim, de apesar de alentejano, de mexer muito, então tive em associações de estudantes e isso deu-me um know-how que hoje eu aplico diariamente na minha vida. Então eu vou pegar nessa tua deixa ou na bola e passá-la à Filipa Neto. Bora lá. Já foi líder associativa da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e também como jovem médica dentista que se pronuncie também sobre aquilo que nós estamos aqui a falar, no fundo, diz respeito aos mais velhos, mas essencialmente aos mais novos. Claro, antes de mais queria dar boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. E aqui ao painel também, é uma honra estar aqui convosco e fazer parte desta equipa. Então, pegando aí um pouco pela história associativa, foi assim que eu conheci aqui o meu colega Eduardo Guerreiro, há sensivelmente 6 ou 7 anos atrás, quando era presidente da direção da Associação Académica de Medicina Dentária de Lisboa, que nas nossas andanças do mundo associativismo acabámos por nos cruzar e partilhar muitas vivências. E eu acho que uma das maiores, ou um dos pontos mais positivos que nós temos em passar por um percurso académico é, entre outras coisas e entre muitas competências que nós vamos adquirindo, é poder percepcionar com mais clareza os contextos em que estamos inseridos, seja no ensino, seja o nosso contexto profissional, seja o contexto social. E agora, pronto, passando um pouquinho à frente, quando terminei o meu ensino superior, que eu terminei essencialmente também há 5 anos, acabei por entrar no mercado de trabalho, à semelhança do Eduardo, num estágio de IFP. Mas pronto, posso dizer que tenho a sorte de ter mantido a trabalhar com a equipa espetacular que me recebeu nessa altura. E foi desde essa altura que eu, quando saí para o mercado de trabalho, que me apercebi que queria manter a minha ligação com a formação e já planeava a longo prazo candidatar-me a uma especialidade, a um curso de especialidade no meio universitário. Só que eu levei 4 anos até o fazer. Primeiro porque claramente nós temos a situação que no meio universitário os cursos de especialização são de 3 anos, portanto claramente que se nós não nos candidatamos num, temos que aguardar esses 3 anos para nos candidatarmos para o próximo. E poderia ser uma situação que também poderia ser eventualmente falada com as instituições, de modo a poder-se abrir mais cursos, mas eu levei 4 anos a fazê-lo. Porquê? Porque quando saí para o mercado de trabalho deparei-me com realidades completamente opostas às realidades que nós temos quando estamos a aprender a nossa profissão. Acabamos por nos aperceber que temos que ter um cuidado extremo com os timings das nossas consultas, a relação médico-doente é completamente diferente, a própria exigência do cuidado de saúde com o doente no privado, por exemplo, no meu caso, também é completamente diferente. Portanto, eu quando saí para o mercado de trabalho acabei por me aperceber que nós temos que ter a percepção do que é ser médico-dentista antes de irmos à especialidade, antes de nos focarmos única e exclusivamente numa só área, neste caso.
Pronto, e então ao fim dos 4 anos lá me candidatei e estou muito feliz por ter sido aceita e por neste momento frequentar o curso de especialização dentro da Muito odontologia. bem. Sim, senhora. Extraordinário, extraordinário. Pronto. Mas há aqui uma coisa que eu também gostava de falar e que eu passei por isso, que foi durante este período, destes 4 anos, não foram só estas percepções que nós fomos tendo e fomos ganhando. Nós acabamos, eu pelo menos falo pessoalmente, acabei por sentir, passado uns poucos meses, da necessidade de ter que consolidar conhecimentos adquiridos durante o curso face às realidades do meu dia-a-dia já na clínica. Claro que no início foram tratamentos, e continuam a ser generalistas, não é? Dentistrias, endodontias, por aí, e acabámos sempre por procurar um pouco esta formação contínua, e eu acho que esta formação contínua é uma das bases também da nossa atuação no nosso dia-a-dia. E com base nisto eu fiquei muito agradada quando numa das coisas, por exemplo, que li no nosso programa foi que a nossa lista propõe manter esta formação contínua, tendencialmente gratuita, o que eu acho que é uma mais-valia para esta fase inicial pronto, dos jovens médicos dentistas, que nós já sabemos que passamos dificuldades, existe excesso, e eu aproveito até que com base nestas duas situações, eu acho que são estas duas situações que acabam por resultar numa pressão que já existe hoje em dia no mercado, e se nós pegarmos nesta pressão e associarmos esta pressão ao avanço científico e técnico que nós temos vindo a observar de uma forma exponencial nestes últimos anos, eu acho que são estes dois fatores que vão acabar e que se calhar, hoje em dia já funcionam como modeladores do ensino, ou seja, do futuro do ensino da medicina dentária. Agora, quando nós falamos do futuro da medicina dentária, o que é que nós pensamos? Ensino pré-graduado, ensino pós-graduado. Ensino pré-graduado, nós já sabemos que passou por alterações muito profundas há sensivelmente 15 anos atrás, como há pouco o Ricardo estava a falar com a implementação de Bolonha, que houve uma redução drástica na prática clínica, que nós sabemos que isso é a base da nossa profissão, não é? Da nossa atuação, mas hoje em dia aquilo que eu penso é que nós também, para sermos médicos dentistas, também temos que ter estas bases, e se já condensamos tudo em 5 anos, não é fácil adaptar e incluir a quantidade de evolução científica e técnica com que nós nos deparamos nestes 5 anos. No entanto, da manutenção da formação contínua, não é? E eu passava, se não te importares, eu passava então a um dos grandes comentadores da formação contínua para todos os médicos dentistas, que é o Ricardo, e passava-lhe a palavra para ele se pronunciar também sobre isto que estamos aqui a falar. Francisco, nós repara, sobre a formação contínua, nós no outro dia falamos um bocadinho, obviamente que é um projeto que sempre foi um projeto interessante e animador e que evoluiu rapidamente, fruto também do contributo de todos. É determinante o contributo dos médicos dentistas portugueses, porque a formação contínua há 10 anos esta parte é feita só com portugueses por uma questão nossa de princípio. Convém dizer que permitiu ter cerca de 12, 13 cursos anuais gratuitos, ultrapassamos os 50 cursos por ano e, portanto, acho que o sucesso é um sucesso de todos nós, do contributo dos médicos dentistas e, de certa forma, de acreditarem e de sentirem que vale a pena essa formação contínua que é lecionada com diferentes vertentes. O futuro vai ter necessariamente de ser diferente e eu acredito que o futuro seja um futuro muito mais hands-on e muito mais via streaming naquilo que é a componente teórica. E, portanto, temos aqui uma dinâmica própria que o Covid nos pode dar. Mas gostaria só de centrar aqui 2 aspectos, Francisco, muitas vezes, e agora estamos um bocadinho a falar do ensino, estamos a falar um bocadinho da nossa lista, estamos a falar um bocadinho, muitas vezes, das críticas que nos fazem, da tal componente supostamente mais académica dos tais senhores das faculdades, e eu acho que é importante perceber, e se nós formos, vamos ver, se nós formos sérios nos argumentos, ambas as listas, e bem, têm docentes universitários, ambas as listas, e bem, tem gente que foi ou ainda tem cargos importantes no ensino superior, e isso é ótimo que ambas tenham, porque significa que vão ter sempre 2 visões do mesmo problema, e é com 2 visões do mesmo problema que se resolve o problema.
O terceiro aspecto, que também assusta muito e que tem vindo a assustar, é o caso da história das chamadas especialidades. Vamos cá ver. Este processo das especialidades, eu já fiz questão de dizer no outro dia, foi um processo inclusivo, com erros, com falhas, obviamente, e nós percebemos isso, identificamos isso, que teve a sorte de terminar, pelo menos, sem nenhum processo em tribunal, que teve a sorte de ter o contributo dos colegas 2 vezes, eu posso dizer as datas. A primeira audição pública foi em 8 de abril de 2011 e durou 60 dias. A segunda foi em 1 de março de 2012 e durou, digamos, o mesmo tempo. Que na primeira consulta pública tivemos 35 contribuições de médicos dentistas e 4 de instituições, e estou a falar de sociedades científicas ou de faculdades. Aliás, só 2 faculdades contribuíram com alguma sugestão para isto, e na segunda consulta tivemos 9. O processo terminou, este tal processo de transição, e depois é como tudo na vida. E eu gostaria que o processo tivesse andado mais rápido. Mas, infelizmente, por muito que a gente tenha vontade, há uma questão que é a lei geral, que é o estatuto. E nós, sendo pessoas de bem, nós temos que o cumprir, gostemos ou não. Podemos é ter a capacidade de tentar alterar alguma coisa no futuro. Agora, neste momento, nós temos que o cumprir. Isso significou que destes contributos, as coisas, e vocês sabem, estavam no Conselho Geral, foram ao Conselho Geral, foram discutidas, foram analisadas, e facilmente eu posso dizer que eu não tenho o documento final, sei que foi aprovado recentemente e será naturalmente enviado a todos os associados. Isto para dizer o quê? Para dizer que, obviamente, muitas vezes, nós podemos ter formas de pensar diferente. É legítimo, é ótimo e é bom que assim seja, porque é a única forma, da título pessoal e da profissão, nós crescermos. O que não pode ser é nós, sem saber as regras, pormos a opinar e, mais do que tudo, levantar suspeitas sobre colegas, sobre outros, que nos merecem e que devem merecer todo e qualquer respeito. Eu acho que isto é fundamental. Eu posso discordar abertamente de algo. O que não posso é contar só a história metade. É fácil, isso é factual, está escrito. Eu no outro dia, por acaso, vi que ler as especialidades, dei os números sobre isto, e, portanto, é facto. Isso são documentos que estão na ordem e que facilmente estão na ordem. Isto para dizer o quê? Será só as faculdades que vão ter o direito, ao abrigo das regras que os colégios de especialidade, sejam eles qual forem, definirem no futuro, dar essa formação pós-graduada? É algo que está em cima da mesa. Se sim ou se não, depende das regras que os colégios emitirem e depende, obviamente, das condições que as diferentes instituições, sejam elas públicas ou privadas, tenham que cumprir. E eu, se me perguntarem a mim neste momento, eu não sei, porque não sei ainda essas regras, não fui eu que as fiz. E, portanto, não sei. Eu sei as de ortodontia e que, felizmente, espero que sejam depois copiadas, entre aspas, ou seguidas por a maior parte dos colégios, mas essa é a minha visão. Francisco, eu já te vou deixar só para dizer uma coisa. Felizmente, esta atuação tem sido no sentido de descentralizar e dar competências aos colegas, e está nesse estatuto, no nosso estatuto previsto, e as novas missões e competências dos colégios de especialidade. Felizmente foi um processo democrático, participado e sem críticas a ninguém. A crítica destrutiva e sem fundamento aos colegas adjetiva e classifica quem a faz, mais nada. Os colégios que já estão formados, temos todos os colegas de ambas as só o que faltava, Francisco, era só o que faltava, a ordem e o conselho diretivo. Eu só quero dizer isto, é muito importante esclarecer os colegas. Não podem andar a pedir democracia por um lado e depois a criticar quem descentraliza. É porque foi descentralizado nos colégios de especialidade. No passado não era assim. Eu lembro, eu sou particular testemunha, como tu, do início do processo de ortodontia. Não vamos voltar a esse ponto. Mas esperemos que não. E, portanto, daqui para a frente é a participação dos colegas, a democraticidade dos processos e confiar nos colégios de especialidade, nas suas missões e competências previstas nesse estatuto e que muito vão ajudar a profissão. Foi só uma... Desculpa, Francisco, foi só mesmo uma... Não, eu concordo plenamente com aquilo que tu disseste e agora, e nomeadamente na história mais recente da ortodontia, será um bom modelo, porque nestes quase 20 anos que nós temos do colégio nunca tivemos quaisquer problemas. Todos os anos... Muito bem. Todos os anos fazemos admissão de novos membros, portanto, espero que se passe mesmo com as outras especialidades. Eu passava agora a bola ali ao Paulo Monteiro. Sim, obrigado. Queria só aqui responder uma pergunta, porque tive vários colegas a perguntar várias perguntas.
E só para voltar aqui à parte do ensino pré-graduado e à internacionalização, digamos que do ensino, à abertura, à internacionalização do ensino pré-graduado, que esta, sem dúvida, é uma ferramenta que nós temos para equilibrar o sistema de educação educativa em Portugal na medicina dentária. E perguntaram se o número que lançámos, ou qual era o número que estávamos a lançar, se era real ou era um número, digamos que incorreto, ou que entrava por outras vias, digamos assim. Factos são factos. O número que eu dei, que foi um exemplo, como poderia dar de outras universidades, é que, no caso da Egas Muniz, atualmente, ano 2020-2021, 66% dos alunos que ingressam no contingente normal, são 66% são estrangeiros, vêm de França, ok? 66% é um número real, ponto. Significa que o restante, então, são alunos portugueses, tá? E outra coisa, a procura pela medicina dentária portuguesa é tal, pré-graduada, que nós, para este mesmo ano letivo, tivemos a procura de 600 alunos franceses candidataram-se para iniciar a pré-graduação na nossa universidade, como noutras universidades também aconteceu. Já felizmente temos essa questão, e eu conheço bem os planos curriculares de cada uma das instituições e felizmente temos muitas coisas, são praticamente uniformes, e por isso é que é necessário promover, e a Ordem tem esse papel fundamental, fazer essa promoção das reuniões mais frequentes entre as várias instituições, para termos efetivamente para lutar pela defesa do bom ensino da medicina dentária e do futuro da profissão. Eu passava agora ao Paulo, desculpa, deixa-me passar aqui ao nosso capitão de equipa, ao Artur. Eu quero ouvir falar ao Artur e da importância que tem a Ordem precisamente nessa união entre as universidades para lutar por quer pelos planos curriculares que sejam os mais dignos, e é óbvio, mas quer também para, juntamente com as universidades, a pensar no futuro Mas, Francisco, eu presumo que estamos a atingir o nosso tempo, eu estou sem, mas eu, se me permites... considerações finais. Não, se me permites, eu deixava aqui um minutinho ou dois a cada um dos nossos jovens, à Inês, que está muito bonita hoje, à Filipa, que também está linda, e ao Eduardo, que também está bonitinho. Pronto, vamos lá. Dava aqui um minutinho para eles fazerem o pré-encerramento, e eu então faria o encerramento nesse sentido, que eu acho que é extraordinário este painel, e se o senhor moderador me desse essa confiança, eu passaria primeiro à Inês, e depois ao Eduardo, e depois à Filipa, e depois eu. Se o Francisco concordar, obviamente. Claro que sim, uma boa sugestão. Obrigada, e acho interessante teres-me colocado aí no rol dos jovens, também já ganho mais essa, fica aí apresentada à malta mais nova, o que é ótimo, mas eu acho que sobretudo é importante aqui referir, e não queria deixar de terminar sem referir isso, que muitas vezes nós formulamos determinadas opiniões e não temos certeza daquilo que podemos ou não fazer e aquilo que é o objetivo, e é importante nós percebermos que muitas vezes estas decisões e aquilo que a Ordem se propõe a fazer tem que se reger e tem que ser estudado e tem que estar enquadrado, e portanto antes de nós podermos tomar algum tipo de opinião é importante estarmos conscientes disso. E nesse sentido também é importante nós sabermos que a Ordem e a lista B propõe-se objetivamente, e também naquilo que tem sido falado, e uma das questões que foi colocada também foi o que é que seria, que condições seriam ser propostas para que os que estão lá fora pudessem voltar, mas aqui é importante nós sabermos que a Ordem pretende fazer esta ponte entre as várias faculdades, criar condições para que elas possam financiar e ter outras fontes de financiamento que não dependam diretamente do ensino pré-graduado, para que dar condições para que existem outros tipos de saúde, de saídas profissionais, e também, nomeadamente, outras medidas que nós temos no âmbito da carreira pública, encontrar aqui algum acesso e outras possibilidades
também de perfis e de condições de trabalho que possam ter esses jovens, e portanto a Ordem pretende ser quase como um árbitro, e lembro aqui que existe a comissão de avaliação que também está presente nas várias faculdades, e a Ordem tem um papel neste momento e na atualidade apenas de consultora, ou seja, apenas pode ouvir as decisões que são tomadas, mas pretendemos sim que ter um papel mais preponderante e ter um papel mais influente nessas próprias decisões, para que possamos dar as melhores condições. E, sobretudo, também funcionar como um elo de ligação para que tenhamos, então, essas melhores condições para aqueles que se estão a formar e para as várias saídas profissionais. E acho que isso é importante nós percebermos, então, o que podemos fazer, o que a Ordem pode fazer e o que se propõe a fazer, que é um conjunto de medidas que poderá ir direto a essa atuação. E acho que é fundamental isso, e é importante salientar, nomeadamente através também do Instituto de Inovação e Investigação e daquilo que poderá fazer diretamente com este consenso entre as faculdades. Muito bem, muito obrigado. Inês, Eduardo. Ok. Bom, eu para terminar, o que eu quero dizer é que de facto nós temos muito trabalho pela frente. Há muita coisa que tem que ser mudada, há muita coisa que tem que ser pensada entre a Ordem, tem que ser pensada entre as faculdades, tem que ser pensada entre os dentistas mais experientes, entre os dentistas mais jovens. E aqui eu tenho muito orgulho em estar, e foi uma das coisas que me fez aceitar este desafio, porque tinha mais que fazer da minha vida do que estar-me a meter nas eleições para a Ordem, foi o facto de estarmos aqui numa lista repleta de jovens e jovens com quem eu já trabalhei em termos associativistas, de associação, e que revejo neles inúmeras qualidades, e mais do que inúmeras qualidades, uma capacidade de trabalho tremenda e uma voz ativa. E aqui, cá está, eu acho que nós todos juntos conseguimos fazer algo diferente. Não digo que vamos ser perfeitos, mas digo que podemos tentar. E pronto, e com isto eu passo a palavra então à Filipa. Muito bem, obrigado. Pronto, em de conclusão, apenas queria deixar uma mensagem, que é o seguinte: o ingresso no ensino pós-graduado não é uma decisão fácil. Há muitas situações pessoais que estão envolvidas, a nossa própria realidade profissional no momento, as perspectivas que nós temos para o futuro, portanto, são muitas situações que nos fazem ponderar um ingresso ou não. Portanto, a meu ver, eu acho que uma revisão da oferta, da quantidade de formação que nós temos disponível a nível do ensino pós-graduado, acho que é das maiores vantagens que nós podemos vir a ter no futuro para alcançar os nossos objetivos e conseguir um maior número de colegas jovens consigam seguir os seus objetivos. Muito bem, eu com esta enorme satisfação de ver este dinamismo e consciência social também dos nossos jovens e da forma como eles manifestam e debatem estes problemas, também te incluo, Inês, aqui neste. E eu passava ao nosso capitão de equipa, ao Arthur. Não estamos a ouvir, Arthur. Não estamos a ouvir? Está bem. Eu presumo que o Paulo estava ali a falar, não? Ou enganei-me? Desculpa. Eu estou sempre atento, senhora. Francisco, eu estou aqui, estou sempre atento. Pá. Queria só terminar e dizer aos colegas que nós estamos aqui a apresentar-nos enquanto lista B, mas na medicina dentária não existe A, nem B, nem C, nem D. Todos somos iguais, a Ordem dos Médicos Dentistas é de todos, é para todos, e vamos trabalhar em prol de todos. Isso é uma garantia que nós damos a toda a classe. E queria só terminar com isto. Muito bem, muito bem. E agora sou eu, Francisco? Sim, agora... Pronto. E Paulo, terminaste muito bem. E devo-te dizer o seguinte, se me permitem os colegas todos que nos estão a ouvir e a ver, deixar-lhes sobretudo uma mensagem de... Em primeiro lugar, este painel de jovens extraordinários, a Inês, a Filipa, o Eduardo, que deram aqui um exemplo de um percurso de vida. Cada um acabou o seu curso, não desistiu, foi à luta, empenhou-se para melhorar a sua situação profissional, a sua situação clínica, investiram na sua formação,
da maneira que puderam, alguns com dificuldades até económicas, como vimos aqui o caso do Eduardo, mas motivou-o para ir à luta. E reparem no orgulho dele, que quando acabou o seu curso já ganhava, acabou, pouco ganhava, os 900 euros, mas era mais que o que o pai ganhava. Isto é absolutamente extraordinário. Porque o médico dentista, eu sempre disse há muitos anos, o médico dentista não deve se livrar do espartilho, da broca e do boticão. O médico dentista é um cidadão completo e, portanto, deve ter todos os valores que um cidadão livre e de cidadania deve ter. É essa mensagem que eu quero passar aos jovens. Com o exemplo que este painel aqui deu da juventude, pela sua força, pela sua garra, pelo seu entusiasmo. E eu sei, nós sabemos que os tempos não são fáceis, os tempos são difíceis. E por isso mesmo é que queremos construir uma ordem de união entre todos. E se os colegas nos derem essa confiança, ficam a saber que nós queremos unir todos, queremos trabalhar para todos. Deixará de haver A e B. Seremos todos médicos dentistas. E temos que, depois de unir todos, procurar quem pode ajudar quem mais precisa. E é isso que nós iremos fazer. Ajudar aqueles que mais precisam, estar atentos às suas dificuldades, mitigar as dificuldades que eles têm, que são difíceis, com certeza, mas tenham em conta uma coisa, será com certeza com uma mensagem de realidade, de esperança, no futuro, mas também com os pés muito assentes na terra. Não contem da nossa parte, da nossa equipa, promessas vãs, nem populistas. E temos medidas no nosso programa que nos permitem de uma maneira transversal, aumentar o rendimento dos que já estão a trabalhar e, sobretudo, dar também uma esperança aos jovens. Nós estamos com os jovens, essa juventude que se esforçou em primeiro lugar para ter uma nota para entrar na faculdade. É preciso respeitar este esforço desta gente que se esforçou, o seu percurso académico para entrar na faculdade. E é essa gente que nós também queremos responder quando eles acabarem o seu curso. E estamos a responder com a formação pós-graduada, com as competências sectoriais, com as especialidades. Tudo isso vai aumentar o mercado de trabalho. Com a carreira pública que vai aumentar. Nas duas especialidades que já aqui foram, uma foi falada e outra eu falo agora, que é a medicina dentária hospitalar. Quando abrirem vagas, vai abrir com certeza mais oportunidades de emprego nos hospitais. Quando abrirem vagas nos centros de saúde, vai com certeza abrir mais oportunidades de emprego. Agora, eu digo sempre, vamos em frente, com esperança, com o ânimo da juventude, com a experiência dos mais séniores, mas também com a irreverência da nossa juventude. Assim conseguiremos chegar lá e não estar... E é essa a nossa mensagem. É a mensagem que eu quero passar, que nós queremos passar e que nós temos tentado passar. E há aqui várias as competências sectoriais, as especialidades, o Instituto de Inovação e também aumentar, que lhes permite, e a formação contínua, absolutamente extraordinária, e valorizar, sobretudo, um papel de diálogo entre as faculdades, entre todos os players do sistema, para que todos possam sair a beneficiar alguma coisa, porque senão não vamos conseguir nada. E, portanto, aqui a nossa proposta é de união entre todos, exercer uma gestória de influência como uma ordem forte e unida e coesa. Só uma ordem forte, unida e coesa pode chegar ao Ministério da Saúde, pode chegar ao Governo e dizer aquilo que pensa, aquilo que quer para os seus associados, aquilo que deve ser para os seus associados, para lhes garantir um futuro melhor aos jovens e uma saída melhor aos séniores e um percurso profissional absolutamente digno e de exercício com dignidade da profissão. Nós recusamos um discurso miserabilista. E eu sempre procurei e sempre procurarei dignificar a profissão, prezar os médicos dentistas, sejam eles A, B, C, D. Da minha parte, sempre prezar. Nós somos um conjunto de mulheres e de homens livres que, em liberdade, apresentam um programa aos colegas para que possam escolher. E eu digo, uma equipa multidisciplinar, intergeracional, com a experiência dos mais séniores e a reverência dos jovens. A receita é esta e os colegas saberão com certeza apreciá-la da melhor maneira. Um bem-aja a todos, muito obrigado e um até breve, que presumo que será amanhã. Até amanhã. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Obrigada, até amanhã. Eu e o Arthur agradecemos então estes 5 testemunhos que tivemos, destes 5 colegas. Eu creio que concordas comigo, Arthur, que foi um 5-0, sem toupeiras também. Sem toupeiras, 5-0. Com esta linha avançada, Inês Guerra Pereira, Filipe Neto e Eduardo Guerreiro, já reparaste? Guerra Guerreiro, isto é uma equipa que... campo, com o Ricardo, não há hipótese. Com o Ricardo, não há hipótese. E, portanto, e com eu e o Paulo, comigo e com o Paulo aqui à defesa, tu estiveste bem aí no guarda-redes, e de árbitro, tiveste de árbitro, e o Faria Almeida também ali a fazer umas jogadas para o lateral direita. E, portanto, muito bem. Obrigado a todos. Um abraço muito grande, sincero. Muito grande a todos. Obrigada. Tchau. Saudinha do Alentejo. Um abraço.